Então, bom dia a todos. Nós vamos começando aí a nossa aula, dando continuidade ao capítulo 5, o Iluminismo, que nós já começamos na semana passada, onde nós vimos a institucionalização do Iluminismo através do avanço científico e da matemática. E hoje vocês podem acompanhar muito bem, a partir aí da página 85 do nosso livro, nós vamos ver a parte política, né, os principais teóricos iluministas e as suas concepções políticas. Lembrando que, no contexto da modernidade, do desenvolvimento da ciência, da técnica, das indústrias, agora os teóricos iluministas estão preocupados com essa nova concepção de mundo. E aí nós temos no primeiro slide o título da nossa proposta de hoje, onde nós iremos ver os principais teóricos, o Rousseau, Montesquieu e Voltaire, que são totalmente contra as velhas concepções, principalmente aos reis absolutistas. Então, nós temos aqui os principais tópicos da aula de hoje, a mentalidade iluminista, nós vamos fazer uma breve revisão de como se constituiu o iluminismo, a partir daí perceber que, mesmo a Idade Moderna se constituindo, a Idade Média prevalece no sentido dos reis absolutistas, que detém todo o poder absoluto, por isso o nome absolutismo, né? O poder político, o poder econômico, ainda se concentra nas mãos dos reis, e os principais teóricos iluministas e as suas concepções políticas, que são justamente concepções contrárias, concepções opostas a esse absolutismo formado na Idade Moderna. E aí nós temos o Montesquieu, o Voltaire e o Jean-Jacques Rousseau. Dentro do pensamento do Jean-Jacques Rousseau, nós iremos ver na aula de hoje duas obras muito interessantes. A primeira, Da Educação, ou Emílio, onde ele propõe um novo modelo de educação. Lembrando que na aula passada nós vimos também as escolas que começam a surgir a partir do iluminismo, que ela tem que se descentralizar. Não é mais a igreja que financia ou produz as escolas, como nós vimos na escolástica, mas agora a partir da política dada pelo Estado. E o Jean-Jacques Rousseau está preocupado com a educação das crianças. E outra obra do Jean-Jacques Rousseau é o Contrato Social, onde ele está preocupado com a liberdade individual dos indivíduos em relação à sociedade que é organizada. Como pode existir a liberdade do indivíduo dentro de uma sociedade organizada? E é isso que nós iremos ver nos slides subsequentes. Então, nós temos aquele velho slide de um mapa mental muito interessante sobre o iluminismo, que nós já comentamos na aula passada, e desse lado esquerdo do slide é justamente o que nós iremos ver de forma mais aprofundada na aula de hoje, né? Quem são os principais filósofos iluministas, né? Principalmente da filosofia política. Então, nós temos o Montesquieu, na sua obra O Espírito das Leis. Ele vai escrever justamente sobre a divisão dos três poderes que nós temos hoje institucionalizado, o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Nós iremos ver a função e a participação desses poderes, lembrando que são poderes que se complementam, diferentemente do absolutismo, onde o rei tinha todo o poder conjugado na sua visão de mundo. O outro é o Rousseau, né, na sua obra Contrato Social, que ele é defensor da democracia. A partir das ideias do Rousseau, a partir desses pensamentos que o Rousseau escreveu e teorizou, é que nós temos a democracia constituída nos dias de hoje. E o Voltaire, contra o domínio ideológico da igreja e as suas principais concepções de política, né, a tolerância à diversidade religiosa e política, né, o combate à intolerância política e religiosa. E também nós iremos ver esse caráter burguês, né, contra o antigo regime, lembrando que esses filósofos iluministas estão pautados também na concepção burguesa de sociedade. Então, eles são contra o absolutismo. E lembrando, mais uma vez, que o iluminismo ele vai desembocar, é a semente inicial para a Revolução Francesa, de 1789, tanto também a independência dos Estados Unidos, que é um capítulo que nós iremos estudar no próximo mês, né, nos próximos meses, e também a Inconfidência Mineira, que é o capítulo 9 do nosso livro, se eu não me engano. Então, nós temos aqui nesse slide os principais reis absolutistas.
sendo que a Idade Média já havia terminado a partir dos avanços da modernidade, né, da descoberta ou da invasão de novas terras, do desenvolvimento do comércio. Nós temos agora a figura do rei. O rei ainda permanece no poder e agora com um poder ainda maior do que na Idade Média. Lembrando que na Idade Média, muitos dos nobres tinham, às vezes, até mais riquezas do que os reis. Quando falamos de absolutismo na Idade Moderna, nós nos colocamos que o próprio rei ele tem o poder absoluto e o poder econômico. Então, o Estado absolutista surgiu no processo de formação do Estado moderno, ao mesmo tempo que a burguesia se fortalecia. E aí, lembrando que essa burguesia são os comerciantes, aventureiros, muitos originados da Idade Média, que eles saem em busca de vender os seus produtos. E eles conseguem adquirir muitas riquezas. Como eles comercializam os produtos nos burgos, que eram as feiras livres próximas do castelo, essas pessoas que ali estavam nos burgos eram chamadas de burgueses. Durante a transição do feudalismo para o capitalismo, houve esse crescimento, né, essa ascensão econômica da burguesia, né, os comerciantes, e também do mercantilismo, do desenvolvimento das práticas de comércio, de venda de produtos. Era preciso outro regime político na Europa centro-ocidental, que garantisse a paz e o cumprimento das leis. Como os burgueses estavam crescendo, o comércio estava crescendo, o feudalismo já não se sustentava mais, e agora nascia o capitalismo, então era necessário agora um regime forte, um poder político que se permanecesse no poder. E aí vem a figura do rei, né, o absolutismo. Por isso surge a necessidade de um governo que centralizasse a administração estatal, né, desse total poder e autonomia ao seu Estado, à sua nação, que agora se constituía nessa nova configuração da sociedade. Não necessariamente mais nos suntuosos castelos, mas também percebendo também o desenvolvimento das cidades. E aí nós temos na imagem o rei Luís XIV, né, 1643 a 1715, século XVII e século XVIII, e vocês já podem observar nessa imagem à esquerda como era a figura do rei na Idade Moderna. Isso é uma herança da Idade Média. O rei está ali até os seus pés, eles têm que ficar numa almofada, é sempre suntuoso, o seu cetro real, as suas vestimentas nobres, pomposas e ricas, mostrando justamente toda a centralidade política e religiosa também na figura de um rei. Então, se o Montesquieu vai propor a divisão de poderes, nós percebemos que no absolutismo, o rei é absoluto, ele é soberano, ele detém os poderes, ele quem cria as leis, ele quem julga as leis e ele quem executa as leis, ele quem manda executar as leis. Então, a partir dessa configuração do absolutismo, da centralização da figura política, religiosa e econômica na figura do rei, nós temos agora esses filósofos iluministas razoados, né, o tempo da razão que predomina agora, os filósofos iluministas tecem duras críticas ao absolutismo. Nesse outro slide, nós temos justamente o rei Henrique VIII, da Inglaterra, onde nós podemos perceber na figura, tanto medieval e na figura dos reis absolutistas modernos, o poder taumatúrgico dos reis. Esse poder taumatúrgico, né, tem um historiador chamado Mark Bloch, que ele vai estudar essa divinização da figura do rei. Né? Muitos acreditavam, no período da Idade Média, Idade Moderna, que ao tocar a barra da vestimenta do rei, que ficariam curados. Então, houve essa divinização da figura real. Por isso que o Voltaire, por exemplo, vai combater duramente, com duras críticas, essa divinização do rei e também aquilo que lhe dá poder. Lembrando que Estado e Igreja estão totalmente juntos. A Igreja dá respaldo e valoriza o poder real. Então, nesse período, nós temos um poder político e religioso. Então, o legislativo, o judiciário e o executivo estão totalmente nas mãos de um único soberano, no caso, o rei. E ainda nós vemos os resquícios da Idade Média da teocracia, né? Deus no centro do universo e Deus que autoriza a vontade e o poder do rei.
Lembrando que existiram muitos reis justos nas suas ponderações políticas e econômicas, mas muitos subiram ao poder e priorizaram o seu bel prazer, acabando de destruir ainda mais a sociedade. Então, os filósofos iluministas estavam descontentes justamente também com essas práticas injustas de muitos reis. Isso nós chamamos de absolutismo dos reis, né, a concentração de todo o poder, né, político e também religioso nas mãos de um único soberano. E alguns eles romperam com a Igreja Católica, que no caso nós temos aí na imagem à esquerda o rei Henrique VIII, descontente com seu casamento, procurando a separação, o divórcio, o Papa não consente o divórcio, e ele separa-se justamente da Igreja Católica, fundando a Igreja Anglicana, que a Igreja Anglicana ainda permanece até os dias de hoje, e a fundação foi dada justamente pelo rei Henrique VIII na Inglaterra, como vocês podem ver. E mais uma vez, nessa imagem, vocês observem a suntuosidade das vestimentas do rei, todas as riquezas, todos aqueles que estão envoltos do rei, colocando ele justamente num patamar superior às demais pessoas. E na aula de hoje nós iremos nos concentrar, e vocês irão ver de forma bem acentuada no livro didático de vocês, o pensamento desses três filósofos, né, a filosofia política, o Montesquieu, nós temos o Montesquieu logo abaixo, né, o espírito das leis, o Voltaire, que é um ácido crítico da Igreja Católica e também da concepção absolutista dos reis, e o Rousseau. Lembrando que o Rousseau ele dá um passo além, porque ele também é um crítico do iluminismo. Mesmo sendo um filósofo iluminista, ele não concorda com esse avanço científico, com esse avanço da técnica, e aí ele começa a se perguntar que, na verdade, o avanço da técnica por meio da matemática e da ciência está distanciando o homem do seu estado de natureza. Porque, para o Rousseau, o estado de natureza é justamente o estado de felicidade do homem. Então, é como se a sociedade acabasse corrompendo o homem quando ele entra no meio social. Então, nós iniciamos pelo filósofo Voltaire, né? Voltaire é um dos mais críticos, mais ácidos do seu tempo. Não é que ele seja ateu, ele acredita em Deus, mas, ao mesmo tempo, ele tece críticas à própria Igreja Católica do momento, da época, que está priorizando, está valorizando a autoridade dos reis absolutistas. Então, o filósofo iluminista francês, né, François-Marie Auré, de 1694 a 1778, vejam só mais uma vez, do século XVII ao século XVIII, ele é conhecido como Voltaire, ele se opõe às instituições religiosas e ao regime absolutista da França. Lembrando também que, com a modernidade, nós temos o descobrimento de outras terras, ou a invasão dos povos europeus em outras terras, consequentemente, a possibilidade de observar outras religiões, como as religiões indígenas e as religiões africanas, e o Voltaire, ele prioriza também o combate à intolerância religiosa. Defendia a tolerância religiosa e política, a diversidade de pensamento político, a diversidade de expressões religiosas. A tolerância seria o remédio contra a intransigência, né? Se a gente for ver quantas guerras não aconteceram e mortes aconteceram justamente pela supervalorização de uma religião em detrimento a outras, e aí ele diz que essa tolerância, ela acabaria sendo o remédio também contra a discórdia, os conflitos, a guerra e as mortes cruéis. E aí muito da nossa história é composta por muitas mortes cruéis e muitos conflitos, justamente por interesses políticos ou por interesses religiosos. E aí ele acaba se destacando justamente a partir da tolerância religiosa. Vocês podem ver nessa imagem que está demonstrada, né? Africanos, indígenas, tem um padre católico, tem um judeu, tem um pastor. Então, a tolerância faz com que a sociedade caminhe de forma mais virtuosa. E ser intolerante ou não ou supervalorizar uma determinada crença ou uma determinada política leva justamente a humanidade a conflitos, a guerra e a destruição. E aí o Voltaire acreditava que o homem civilizado deveria seguir o princípio fundamental
expresso nessas seguintes palavras, né? Você tem aí uma imagem do próprio Voltaire, e ele diz: não faça aos outros o que você não gostaria que fosse feito a você. Então, esse é o princípio universal que deve reger, né, aquelas pessoas ilustradas, né, os iluministas, que devem partir agora para uma nova concepção de religião e uma nova concepção de política, né? Também nós temos essa parte do Voltaire em relação à história da humanidade. Afirmava que os estudos históricos deveriam se apoiar nas ações dos homens e nas relações entre os eventos. Não é uma história já predeterminada, como se acreditava no plano salvífico, na questão do teocentrismo da Idade Média, mas a visão do Voltaire já é antropocêntrica. Então, o próprio homem, como centro do desenvolvimento da ciência e da técnica, agora ele vai se apoiar a conhecer a história a partir das próprias ações dos homens e nas relações dos eventos históricos. O Montesquieu também vai pontuar muito bem a relação sobre como devemos ver a história da humanidade, e aí nós percebemos o Voltaire e o Montesquieu com essa mesma preocupação, de olhar o desenvolvimento e o progresso da história a partir das próprios eventos, dos acontecimentos, do seu contexto, tirando a questão divina, como se havia essa predisposição na Idade Média. Admitia que, com o desenvolvimento da razão e da ciência, a humanidade poderia progredir, né, ou a humanidade progrediria. A história humana seria o processo gradual de libertação do ser humano, da ignorância, em direção ao esclarecimento e à felicidade. Como pontua muito bem o filósofo Aristóteles no seu livro Ética Nicômaco, que, por natureza, o homem deseja a felicidade, essa pauta sobre a felicidade também estava imbuída nos filósofos iluministas. Então, para se alcançar essa felicidade, deveria-se tirar os tutores, né, como diz o Kant, nós vimos na aula passada, o sapere aude, agora ouse saber, e a partir daí, a partir da matemática, da ciência, da política pela própria política, o homem se libertaria da sua própria ignorância, e a própria humanidade poderia agora desenvolver essas técnicas com a finalidade da felicidade. Aí vocês podem ver justamente nessa imagem que está abaixo, nós não temos a predominância de algum aspecto religioso, nem nos quadros, nem no busto que está ali, mas pessoas que estão ali pensando, escrevendo, procurando por eles mesmos esse novo meio de progresso da humanidade. E aí, outro filósofo que vai corroborar, que vai se acentuar com os pensamentos de Voltaire, é justamente o Montesquieu, né? O filósofo Charles Louis Secondet, de 1689 a 1755, também do século 17 e 18, lembrando que o iluminismo é consequência da Idade Moderna, lá do Descartes, do século 16, e também dos desenvolvimentos que foram dados pela Idade Moderna. Nós vimos na aula passada o antropocentrismo, por exemplo, e a consolidação do iluminismo se dá justamente no século XVIII, né, entre o século XVII e o século XVIII. Então, Montesquieu é conhecido como Barão de Montesquieu, defendia que os eventos históricos não aconteciam por acaso, mas eram regidas por leis históricas. Essas leis históricas não estão presas à divindade, como se pensava na Idade Média, mas estão presas justamente às novas concepções políticas, às relações econômicas, aos interesses pessoais que estão envoltos na sociedade, né? Outro filósofo que ajuda a compreender sobre as questões políticas é justamente o Maquiavel, né, no seu livro, na sua obra, O Príncipe. Então, para Montesquieu, as leis históricas não seriam obrigatórias, necessárias, inflexíveis, como se já tivesse tudo descrito, né, fôssemos predestinados, mas regulariam os acontecimentos. Elas obedeceriam às particularidades do território onde forem aplicadas. E aí nós temos um exemplo muito interessante, quando ele fala da questão de estudar história não apenas para decorar ou aprender os fatos desconexos das datas, porque isso não agrega conhecimento, isso não gera nada. Então, o próprio Montesquieu, ele já vai
fazendo com que nós percebamos que estudar história é entender o seu contexto, onde aqueles sujeitos estavam inseridos, em que momentos políticos e em que momentos econômicos a sociedade estava regida. Então, estudar história é estabelecer as relações entre os fatos e identificar os motivos ou as causas que levaram a determinadas ações humanas. E aí nós temos um exemplo clássico, quando nós vemos a história do Brasil, por exemplo, 22 de abril de 1500, o descobrimento do Brasil, ou a invasão dos portugueses, dos europeus, às terras indígenas, que posteriormente foi chamada de Brasil, né? Há quem diga que foi por causa do pau-brasil, outros dizem que foi um mito que surgiu na Idade Média, onde esses relatos mitológicos diziam de uma terra paradisíaca, igual os territórios narrados pela Bíblia, e essas terras paradisíacas da Idade Média eram chamadas de Brasil, por isso foi dado esse nome. Então, o Montesquieu está dizendo que mais importante do que entender a 22 de abril de 1500, ou a relação dos portugueses que invadiram essas terras, é entender por que os portugueses e não outros povos europeus. Então, é questionar a própria história. E a partir do questionamento, você vai vendo os interesses políticos, os interesses religiosos, vocês podem ver na imagem aí das embarcações, tem a cruz, né, a cruz trazendo o interesse religioso predominante, que era o catolicismo, né, a religião cristã católica, lembrando do Voltaire, que valoriza as outras possibilidades religiosas, também contra a intolerância. Imaginemos os indígenas com uma diversidade religiosa, uma diversidade cultural, que foi justamente dizimada, foi atacada pelos povos europeus, e perceber também por que os portugueses e não outros povos. E aí, ao analisar a história, nós percebemos que os portugueses, nessa época, nesse contexto, eram os que dominavam mais a tecnologia, né? A tecnologia das embarcações, a tecnologia das grandes navegações. Então, nós temos a pergunta, né, descobrimento do Brasil ou invasão dos povos europeus. Até hoje os historiadores começam a discutir, né, se a terra foi descoberta pelos europeus ou se foi invadida justamente sem perguntar de quem era esse território anterior. Quais as relações sociais, políticas e econômicas que motivaram esse movimento, né, esse evento? E aí nós entendemos o interesse de Portugal, principalmente em chegar em outras terras, e aí por um desvio de rota chega por aqui. Depois o interesse econômico de Portugal de encontrar ouro, metais preciosos, e encontra o pau-brasil. No entanto, que apenas em 1532 que Portugal vai se interessar por essas terras, para se fixar nessas terras, justamente pelo medo que ele tem dos demais povos europeus que já desenvolveram a tecnologia suficiente e começaram a adentrar nessas regiões, né, posteriormente chamada de Brasil. E também as imagens, né, como a gente sempre fala nas nossas aulas, quem pintou a tela, pintou com qual propósito, né, de enaltecer os povos portugueses, de valorizar os indígenas, lembrando quando aconteceu o fato, não tinha ninguém tirando uma foto, não tinha ninguém pintando a situação. Essas pinturas, elas vão surgindo posteriormente. E a própria visão do autor não retrata necessariamente a realidade, né, a forma como aconteceu, mas retrata o seu imaginário, como ele imaginou que aquilo aconteceu. E aí é função do historiador de se perguntar, né, qual o propósito que ele pintou essa tela, de valorizar determinado povo, de desvalorizar determinada cultura, determinada religião, e nós percebemos isso que o Montesquieu, né, o filósofo iluminista, ele traz essa percepção sobre a história. Montesquieu defendia que a razão era um instrumento fundamental para a compreensão da realidade natural e humana, lembrando que o iluminismo pauta-se as suas ideias não mais nos princípios religiosos medievais, mas a razão, e principalmente por meio da matemática. Agora, nós conseguimos decifrar a natureza e decifrar as razões humanas, e aí tem uma frase do próprio livro que ele escreve, do Espírito das Leis, né, da coleção Os Pensadores, uma excelente coleção, que trata de muitos pensadores, né, desde a antiguidade até a contemporaneidade, e aí ele diz, a lei, em geral, é a razão humana,
na medida em que governa os povos da terra, e as leis políticas e civis de cada nação devem ser apenas os casos particulares em que se aplica essa razão humana. Então, tanto em casos particulares como nas visões gerais da sociedade civil, quem deve preponderar, quem deve organizar a sociedade é a própria razão humana. São as leis que os homens criam em um determinado contexto para sanar, né, para melhorar as condições sociais de determinada época. E aqui nós temos uma charge muito interessante, fazendo esse contraponto entre os reis absolutistas e entre a concepção de Montesquieu, né, provavelmente um súdito esclarecido, lembrando que o iluminismo é a época do esclarecimento, né, não é à toa que é criado a enciclopédia, nós vimos isso na aula passada, o dicionário razoado, o dicionário da razão, onde diversos intelectuais contribuíram para a concepção de ciência e de política da época, e aí nós temos um súdito, né, provavelmente um súdito esclarecido, ele vai, escreve, e ele diz para o rei que está sentado ali no seu trono, né, esse trono parece mais um sofá, e o rei ele fica indignado, ele diz, esta é uma constituição, majestade, pense nela como uma fiscal do reinado. Então, na visão de Montesquieu, acima do rei deve existir leis, mesmo se o rei transgredir essas leis, ele deverá ser punido. Não como se pensavam os absolutistas, os reis absolutistas, como o rei Henrique VIII da Inglaterra, né, o Dom João V em Portugal. Eles não pensavam que acima deles deveriam haver leis, então eles quem faziam as suas leis. Com Montesquieu, nós percebemos agora que acima do rei, acima da coroa do rei, é necessário uma constituição. E se você for contra a Constituição, então você será punido, porque a lei deve ser igual para todos. Então, afirmava que a liberdade política não consistia em fazer tudo aquilo que se deseja, como se faziam os reis absolutistas, né? Trazer ou cobrar altos impostos para construir suntuosos palácios e deixar a maioria da população na miséria. Então, preocupado com isso, o Montesquieu acaba formulando essa distinção de leis. Somente o respeito às leis garantia que fossem cumpridos os direitos dos cidadãos, né? Então, é necessário que a lei se organize para que a sociedade se desenvolva. Lembrando que o iluminismo ele está pautado numa razão, uma razão inicialmente coletiva, né? Vai se desembocar lá na Revolução Francesa, e a Revolução Francesa tem os princípios, né, básicos, as estruturas básicas da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Então, Montesquieu, ele alegava que a liberdade estaria ameaçada se o poder se concentrasse na mão de uma pessoa ou de um grupo, como ficava evidenciado muito bem na figura do rei ou da sua família, da nobreza, que poderiam decidir a seu bel prazer como é que as leis deveriam funcionar na sociedade. E defendia a divisão dos poderes, porque se concentrasse num grupo ou em uma pessoa, essa pessoa ou esse grupo poderia modificar as leis. Eu lembrei de um livro muito interessante chamado A Revolução dos Bichos, onde justamente as leis são criadas e elas são mudadas constantemente. Então, Montesquieu se preocupa com esse poder concentrado, e aí ele institui a divisão dos três poderes, onde três instâncias têm o poder equivalente e elas vão organizar a sociedade. Os três poderes, eles estão vigentes na nossa sociedade hoje, e elas são fruto desse pensamento de Montesquieu. Lembrando que foi da sua obra Espírito das Leis. Então, nós temos o poder legislativo, responsável por elaborar as leis, né, legais criados. Nenhum poder é maior do que o outro, mas eles servem para complementar em função de uma sociedade justa. E aí nós temos nessa imagem justamente o que faz e quem exerce cada um desses três poderes. Nós temos aí, né, entenda o que faz cada um desses três poderes. Muito interessante para pensarmos as nossas relações políticas e sociais na atualidade. Né? Quem faz o poder executivo? Dirige, administra o governo e representa o país no exterior. É quem toma as decisões sobre a economia, os investimentos, a construção
e conservação de escolas, hospitais e estradas. Quem exerce esse poder é o presidente da República, né, o governador do estado e os prefeitos das cidades. Eles são responsáveis aí pelo poder executivo. Já o poder legislativo, quem faz? Vota as leis em nome da população e fiscaliza os atos do executivo, né? Ele também vai criando as leis, vota pela sua maioria quais as leis que devem ser executadas pelo presidente, pelo governador, pelos prefeitos, e quem exerce esse poder legislativo nacionalmente são os senadores e deputados federais, nos estados os deputados estaduais e nos municípios os vereadores. Os vereadores eles têm essa função de votar nas leis e fiscalizar as obras do prefeito. E o judiciário, né, o que faz o judiciário? Ele aplica as leis, decidindo conflitos dos cidadãos entre si e entre os cidadãos e o Estado. Quem exerce esse poder judiciário são os juízes nas diversas instâncias e os âmbitos de justiça, né? O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, faz parte aí do poder judiciário. Então, nós agradecemos ao Montesquieu essa consolidação da divisão dos três poderes nas sociedades democráticas, né, na sociedade que nós vivemos nos tempos de hoje. Nós temos o outro filósofo, já que nós vimos um pouco do Voltaire, né, e do Montesquieu, lembrando que eles tinham uma visão positiva do iluminismo, por meio da razão, por meio do aperfeiçoamento das leis, nós conseguimos, sim, uma sociedade justa e uma sociedade feliz. Essas eram as concepções que nós analisamos justamente em Montesquieu e em Voltaire, mesmo sendo críticos da sociedade que eles estavam inseridos. Né? A principal crítica era contra os reis absolutistas. Já o Jean-Jacques Rousseau, ele se diferencia, ele se distancia desse pensamento desses dois, porque ele não acredita no desenvolvimento que foi trazido pela modernidade, consequentemente pela matemática, pelo desenvolvimento das ciências, trazido pelo iluminismo. Né? Então, mesmo sendo iluminista, o filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau, 1712 a 1778, lembrando que os outros dois nasceram no século XVII, já o Rousseau ele é totalmente do século XVIII, acreditava que o desenvolvimento ocorrido durante o iluminismo trouxe prejuízos para a sociedade. Então, essa parte é justamente o que se distancia, o que se diferencia do pensamento de Voltaire e de Montesquieu. Porque o iluminismo, com o desenvolvimento do capitalismo, do luxo, da riqueza, corrompeu a natureza humana. Né? Na visão de Rousseau, nós fomos corrompidos justamente por causa da sociedade e tornou escrava de um conjunto de vícios. Então, as pessoas agora se deixam levar pelo capitalismo, por esse sonho de felicidade trazido pelos bens materiais ou pelo dinheiro. Isso traz a vaidade, o luxo, a ambição. E aí, nessa imagem bem provocativa dessa charge, nós temos justamente, ora, se a razão traz a felicidade e a liberdade para o ser humano, nós temos aí um contraponto, né, chamado de desigualdade social, onde aqueles que possuem riquezas farão de tudo para possuir mais riquezas ainda, mesmo que tenham os ideais iluministas, enquanto isso, em contraponto, a cidade já está poluindo, né, atrás nós temos os prédios e as fábricas em grande poluição, e temos as pessoas com a miséria, né? A pessoa que está carregando ali o saco de lixo ou pegando latas para poder vender, não é porque ele queira estar assim, com as vestes que ele está, mas é justamente porque uma pequena parcela da população viciada por meio do luxo, da vaidade e da ambição, não permite que a maioria da população tenha um prato para comer, ou tenham roupas dignas, ou um trabalho digno. Então, o próprio Jean-Jacques Rousseau, ele começa a estabelecer esse contraponto. Será que o iluminismo traz realmente a felicidade do homem por meio da razão, ou por meio da inovação da tecnologia, da ciência e da matemática? Lembrando que o Jean-Jacques Rousseau, ele tende, a sua tendência também, não é apenas colocar a razão acima de tudo, mas também as emoções, os sentimentos humanos. Nesse contraponto, nós vemos nessa imagem o estado de natureza de Jean-Jacques Rousseau. Então, ele argumentava que, em estado de natureza,
o homem seria livre, respeitaria os seus instintos e não carregaria consigo nada de supérfluo, pois estaria totalmente completo. Então, na imagem do Rousseau, quando os homens estavam nas cavernas, por exemplo, principalmente mais isolados possíveis da sociedade, eles não tinham a necessidade desses vícios de ganância e de poder. Então, no estado de natureza, eles estavam felizes. Eles comiam, eles banhavam na hora que queriam, dormiam na hora que queriam, não estavam presos às instituições, não estavam presos às horas dos afazeres. Então, esse estado de natureza, na concepção de Rousseau, é o estado de felicidade, onde o homem está livre e solto das amarras sociais. Quando ele se agrupa, quando ele entra em sociedade, agora ele começa a se corromper, porque um vai querer ter mais riqueza do que o outro, né? Um vai ter inveja do outro, um vai ter os meios, os vícios da sociedade. Nessa outra imagem do Jean-Jacques Rousseau, por outro lado, em sociedade, já que nós vimos um pouco do estado de natureza, o Rousseau vai constatar que em sociedade o ser humano criaria sentimentos e desejos ruins, tornando-se injusto, mau e opressor. E é justamente nessa imagem que vocês podem ver a desigualdade social, onde poucas pessoas têm o privilégio de morar nos grandes centros e está atrelado dos meios, né, da alta tecnologia ou do dinheiro, enquanto a maioria da população acaba percebendo aquilo que esse menino fala para o seu pai, né, onde ele está aí observando de um morro, né, um morro sujo, cheio de lixo, provavelmente um lixão da cidade. Ele diz: pai, eu quero morar naquele outro mundo, né, como se dentro de uma mesma cidade, de uma mesma sociedade, existissem diversas outras cidades, né? O bairro dos pobres, o bairro dos ricos, o centro onde se concentra justamente aqueles que detêm o poder aquisitivo, o poder econômico. E aí o Rousseau faz essa constatação de que se os iluministas dizem que a sociedade vai garantir os meios necessários para a felicidade do ser humano, tem algo errado, porque, na verdade, é onde se desperta, né, os desejos ruins, tornando-se injusto, mau e opressor, né? Opressor no sentido de que aqueles que detêm os meios de produção, eles serão favoráveis justamente para que esses meios de produção cresçam cada vez mais. Não necessariamente que haja igualdade social entre as pessoas. Então, esse próprio slide, essa charge, justamente, remontam a um trecho muito interessante aí sobre o pensamento de Rousseau e as desigualdades sociais. Lá no século XVIII, para vocês perceberem outro tipo de desigualdade social, é o Palácio de Versalhes, né? Vocês podem ver nessa imagem, suntuoso, né, os jardins bem cuidados, muito grande, muito pomposo, né? O Palácio de Versalhes começou a ser construído na França, na sua forma atual, no período do Luís XIV, aquele rei que nós vimos lá no primeiro slide, rei que governou a França de 1666 a 1715, né, século XVII e século XVIII, e ele foi conhecido como o Rei Sol, justamente pelo seu status pomposo de riqueza e de poder que ele demonstrava. Esse palácio é o grande símbolo do poder dos monarcas na França absolutista, além de ser o grande ícone que representa o padrão de vida luxuoso dos reis e da nobreza. O Palácio de Versalhes foi a casa dos reis franceses, né, de 1682, e aí vejam que o iluminismo está se desenvolvendo nesse período, e o Palácio de Versalhes vai justamente durar, né, como a casa dos reis franceses, até a data de 1789. Não esqueçam mais dessa data, 1789. 100 anos depois, 1889, o Brasil, a monarquia no Brasil cai e entra a república. 1789 é um marco, porque justamente vai ser a Revolução Francesa. As ideias de igualdade, liberdade e fraternidade vão ganhar muita força e esses reis serão totalmente perseguidos. E aí, vocês podem ver nessa imagem justamente como era a pirâmide social da França, já que o rei da França, né, o Luís XIV, o Rei Sol, estava ali naquele palácio de Versalhes. Nós temos 120 mil pessoas, né, o alto clero e o baixo clero, que tinham esse privilégio soberano sobre os bens acumulados.
Abaixo deles está o segundo estado, a nobreza de sangue, a nobreza de espada, né, os guerreiros, os generais. E aí nós pensamos que são muitas pessoas, 350 mil, 120 mil, mas quando nós olhamos quem sustenta a base, que é o terceiro estado, quem justamente entra com mão de obra braçal, com as riquezas através dos impostos cobrados, nós vemos 24 milhões de pessoas sendo subjugadas pelo segundo estado e pelo primeiro estado. Então, quem faz essa constatação são os filósofos iluministas. Por isso, eles ficam descontentes, né, eles ficam contentes, principalmente o Voltaire e o Montesquieu, com o avanço do capitalismo, e o Rousseau fica descontente com o avanço do iluminismo também, porque ele percebe que o mesmo iluminismo que apregoa sobre a ciência ainda causa muitas desigualdades sociais. E aí nós temos as obras, né, finalizando a nossa aula de hoje, nós temos duas obras a ser trabalhadas, que o livro nos coloca muito bem, que é o Emílio, ou da Educação, e o Contrato Social, né, a questão como é que o indivíduo pode exercer a sua liberdade numa sociedade que é colocada por meio de vários indivíduos, né, pelas leis que regem a sociedade. Primeiro, quando nós vemos esse livro Emílio, ou da Educação, nós já temos que perceber que durante a modernidade, o desenvolvimento das indústrias, da cidade, e também na Idade Média, as crianças eram vistas como mini-adultos. Então, elas já estavam preparadas para trabalhar desde muito cedo. A partir do pensamento de Rousseau, ele começa a perceber que a criança deve ser estimulada pela educação de forma diferenciada e não ser tratada como um mini adulto, como se pensavam as épocas anteriores. Então, ele acaba ajudando muito na pedagogia que nós temos hoje, né, no conceito de concepção das fases de desenvolvimento da criança, da educação da criança. Então, acreditava que uma educação dividida em períodos, né, que exercitasse a razão, a sensibilidade e os sentimentos, prepararia adequadamente o indivíduo para a vida em sociedade. Então, além da razão que se era apregoado ou supervalorizado pelo iluminismo, Rousseau está falando também da sensibilidade, da criatividade, dos sentimentos que as pessoas, né, que as crianças também têm, que elas possuem. Então, a educação ela deveria ser dividida em alguns períodos, e ele coloca 3 períodos principais. Primeiro, os sentidos da criança, né, quando nós falamos dos sentidos, os 5 sentidos deveriam ser exercitados com auxílio do educador, né, principalmente o conhecer o mundo, despertar para o conhecimento do mundo, porque a gente nasce desde criança, a gente vai aprendendo como é que o mundo é constituído. O segundo é o desenvolvimento intelectual, por meio do contato de experiências científicas. Nessas experiências científicas, elas estão em voga justamente agora, na idade do iluminismo, né? A ciência, ela deve ser o patamar mais alto. Então, o Rousseau, ele coloca justamente que deve-se haver experiências científicas que a criança vai agora conhecendo a natureza e conhecendo a realidade que ela está inserida. E, por último, deveria ser ensinado os sentimentos morais, como os afetos cultivados em sociedade, ou seja, o amor, a piedade, e as noções de justiça e de bem comum, né, seguindo os estágios de desenvolvimento da criança. A educação contribuiria para o desenvolvimento das virtudes humanas. E quando se fala de virtudes humanas, o Rousseau está preocupado tanto com a razão, a ciência, a matemática, mas também para as potencialidades que essa criança vai desenvolver na arte, né, na política, na religião. Então, ele coloca a questão da sensibilidade e dos sentimentos. É um termo que acaba se distanciando do pensamento do Voltaire, que nós vimos, né, e do Montesquieu, porque Voltaire e Montesquieu estão preocupados justamente com o desenvolvimento político, econômico, por meio da razão e necessariamente o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. É com Rousseau que nós vemos esse passo a mais, esse passo para a sensibilidade e os sentimentos da criança. Nós temos nessa imagem, né, o contrato social, já que nós vimos aí sobre a educação, ou o Emílio, né, que é a principal obra do Rousseau, nós temos o contrato social, que é um pacto de liberdade entre os iguais. É a primeira preocupação do Rousseau
em perceber como é que existe uma sociedade diferente, multifacetada de pessoas, e como é que a pessoa pode exercer a sua liberdade. Então, para Rousseau, as sociedades deveriam ser organizadas com o objetivo de afastar os cidadãos dos vícios, né, e nós vimos os vícios lá nos slides anteriores, que vão prejudicar a vida civil. Né? Esses vícios já de ganância, de poder e de luxo, de riqueza, acabam prejudicando a vida civil, porque nem todos poderão participar das riquezas. Nós percebemos, por exemplo, que mesmo uma nação sendo rica, a desigualdade ela acontece porque existe uma má distribuição dessa economia gerada. E aí temos outra charge provocativa, né? Um funcionário justamente reivindicando, né, por um salário mais digno, ele levanta a plaquinha, e aquele que é o dono dos meios de produção, né, das riquezas suntuosas, ele vai justamente usar um argumento contra aquele que quer melhores condições de vida. Ele diz, tua ganância prejudica a economia, ele inverte os valores, né? Na verdade, se nós observarmos a imagem, quem está sendo o ganancioso de verdade, né? Aquele que está acumulando justamente a maior riqueza concentrada, enquanto o outro está procurando, está lutando por um salário mais digno, né? Que seja um salário pautado para os bens necessários, né? Saúde, educação, lazer, moradia, etc. E o contrato social, um pacto de liberdade entre iguais, aqui é a pergunta central do Rousseau nessa obra, né? Rousseau preocupou-se com a seguinte questão. Então, eu coloquei até em negrito, porque a questão central dessa obra é como conciliar a vida em sociedade com a liberdade individual, né? Já que a sociedade é múltipla, ela segue a leis, né? Deve seguir a leis, quer seja com os reis absolutistas, quer seja com o pensamento de Montesquieu. Então, como o indivíduo vai exercer a sua liberdade individual? E aí o Rousseau ele propõe um pacto, né, entre todos os cidadãos, poderia garantir que cada um fosse livre. Os indivíduos abririam mão de seus direitos naturais em favor de um soberano. O soberano, no caso aqui, poderia não necessariamente ser um rei, né, mas um presidente ou alguém que estivesse acima. Né? Quem seria esse soberano? Seria a grande vontade geral, não a vontade particular deste, como tinha antes, né, com os reis absolutistas, ou da família do rei absolutista, ou daquele indivíduo, mas a vontade de todos de participar de um pacto. Então, a partir desse contrato social é que nós vemos a semente da democracia, né? A democracia, aos moldes que nós conhecemos hoje, ela é bem recente. Então, nesse período, nós podemos perceber que o próprio Jean-Jacques Rousseau é quem vai lançar a sementinha que vai germinar e vai gerar justamente a democracia que nós conhecemos hoje, né? Todos esses três estão justamente eles estão insatisfeitos com o poder soberano concentrado na mão de um indivíduo ou na mão de um grupo. Então, para solucionar isso e para exercermos a nossa liberdade, é necessário esse pacto, né? Um pacto onde todos nós, através do voto, nós iremos colocar a nossa liberdade em favor da sociedade e assim nós poderemos exercer a nossa liberdade. E aí nós temos uma charge da Mafalda. Todo pactuante trocaria a frágil liberdade individual pela liberdade civil e assim promoveria o bem comum, né, o bem de toda a sociedade que iria agora desenvolver-se. Então nós temos a liberdade civil vivida em sociedade, garantiria a proteção e o convívio justo e igualitário entre todos os cidadãos. Na concepção de Rousseau, havendo esse pacto e cada um sendo consciente de uma sociedade do bem comum, agora sim haveria um convívio justo e igualitário entre todos os cidadãos. E aí nós temos justamente a Mafalda, né, mais uma vez aí sobre as desigualdades sociais. A Mafalda está caminhando com seu coleguinha e ela diz assim, ela caminha, ela fica indignada ao ver um mendigo passando frio, né, ele está ali todo coberto, e ela diz, quando eu vejo o pobre, fico com o coração apertado. Aí um amiguinho dela diz, eu também. Aí ela vai e, nos princípios de Rousseau, né, deveriam dar uma casa, um trabalho, uma proteção e um bem-estar aos pobres. E o amiguinho surpreende ela com outra resposta. Para que tudo isso?
era só escondê-los, né? Então, a partir dessa imagem do Jean-Jacques Rousseau, nós percebemos justamente que ele propõe uma nova forma de organizar a sociedade através do pacto, né, de um pacto individual. E, mais uma vez, na charge provocativa, nós vemos como é que a sociedade vai estabelecendo as suas desigualdades sociais. Né? Se a liberdade é entre iguais, então não deveria justamente alguém estar ali passando fome, passando necessidade, morando nas ruas. Né? Isso aconteceu justamente lá no período dos reis absolutistas, principalmente com a grande população sustentando os castelos suntuosos, como infelizmente ainda nós podemos encontrar a marginalidade, né, a pobreza de forma acentuada nas nossas regiões, né, justamente nas cidades, nos interiores, à margem das cidades, nós ainda vemos essas injustiças, né, essas injustiças sociais. O contrato social, um pacto de liberdade entre iguais, né, já finalizando o pensamento de Rousseau, o pacto realmente vantajoso para os homens em sociedade seria aquele estabelecido livremente entre todos os cidadãos, instituindo um governo ao qual todos os indivíduos estivessem igualmente subordinados como membros. É o que nós percebemos na sociedade democrática que nós vivemos, né, já que estamos subordinados, né, ninguém está deslocado, desligado da sociedade, mas nós precisamos um dos outros para exercermos também a nossa liberdade, a liberdade de ir e vir, mas sempre tendo a lei acima dessa liberdade. Muitas dessas ideias foram incorporadas pelas sociedades democráticas contemporâneas. Então, nós temos muito, tanto do Voltaire, da tolerância religiosa, e da concepção de história mais humana, humanista, como do Montesquieu também, sobre entender a história a partir do seu contexto e fazendo perguntas à história, como também do contrato social e da educação do Jean-Jacques Rousseau. Nós percebemos como as ideias que eles propunham lá no século XVIII estão bem evidentes e bem acentuadas no nosso século, né, no século XXI. E finalizamos justamente com esse slide, com base na ideia iluminista. Nós temos aí uma charge do Menino Maluquinho, onde tem várias pessoas, né, de diversas etnias, diversas cores, diversos hábitos, todos sorrindo, e aí se diz, todos têm o direito a ser diferentes, né, um dos princípios iluministas, sem preconceitos, sem discriminação, né, lembrem-se lá das ideias do Voltaire, combater a discriminação, o preconceito, a intolerância religiosa e política. E aí o Menino Maluquinho ele faz uma pergunta interessante, todos estão segurando uma máscara, né, do próprio Menino Maluquinho, e ele pergunta, como é então? É para ser igual ou para ser diferente? Né? Como é que a gente pode entender através desses princípios iluministas de igualdade que se valoriza justamente o diferente? Então, cada indivíduo tem características próprias que o identificam e se distinguem dos demais, né? Cada região, cada etnia, cada cultura. Essas características, elas devem ser todas respeitadas, assim ninguém pode sofrer discriminação por motivo algum. A igualdade defendida pelos iluministas é jurídica, né, no sentido que a lei é para todos, pois todos são iguais perante a lei, diferentemente da concepção lá do absolutismo, que nós vimos que quem concentrava a lei era o rei. Então, se um súdito infringisse a lei, ele seria punido. Mas se o rei infringisse a lei, ele era só tirar a lei e criar outra lei. Então, ele não seria punido pela lei. Só a igualdade jurídica ou legal permite o direito à diferença. E aí nós encerramos justamente a aula de hoje com essa reflexão aí do Ziraldo, né, que é o autor do personagem O Menino Maluquinho, justamente nessa consolidação do respeito ao diferente, né, combatendo o preconceito e a discriminação, e isso é fruto dos ideais iluministas. Então, na aula de hoje, nós vimos aí justamente o nosso livro, né, História das Cavernas ao Terceiro Milênio. Peço que vocês leiam página 84, 85, 86. Na próxima aula, nós iremos ver a concepção política a partir do Kant, vai ser só apenas um pensador iluminista. Nós já começamos a falar do Kant, né, o sapere aude, ouse saber, desde a aula passada.
mas requer apenas uma reflexão mais aprofundada sobre esse conceito político nas ideias do Kant. Então, esse será o assunto da próxima aula. Essa Luz, né, o texto do Rodrigo Elias, que é justamente o texto que abre o capítulo, peço que leiam esse capítulo e vocês vão perceber como os ideais iluministas da racionalidade estão presentes. O Iluminismo e os Reis Filósofos, que é justamente esse livrinho básico aqui, que nós iremos preparar uma aula só apenas sobre esse livro, né, a concepção que se está aqui entre o Iluminismo, né, e quem eram esses reis filósofos. O Google Imagens, que justamente foram colocados ali, principalmente nas ideias de Rousseau, de Voltaire e de Montesquieu, para entendermos com mais profundidade e levantarmos reflexões sobre a política, né, já que nós estamos na filosofia política, por isso que o iluminismo é muito interessante, né, são clássicos, e um autor é clássico justamente porque ele volta de tempos em tempos e ele consegue nos dar muitas luzes sobre o momento que vivenciamos. O Encontro com a Filosofia, que é um livro do Ricardo Melani, e O Espírito das Leis, que é a obra central do Montesquieu, né, onde foi até tirado lá um trecho sobre a concepção de política, do estabelecimento dos três poderes através da razão, né, a razão que deve prevalecer na organização da sociedade. Então é isso, e nós nos encontraremos aí na próxima aula, na próxima quarta-feira. Não deixem de assistir às videoaulas, fazerem as atividades e também enviarem textos aí para o jornal O Corujinha, que nós vamos aí para a 28ª edição, e nós já estamos finalizando a composição do nosso jornal escolar. Então, até a próxima aula, e bom dia a todos.